Cucu, seja bem-vindo ao canal Livro Comentado. Nesse momento, estamos fazendo a leitura do livro Os Miseráveis, de Victor Hugo. Eu sou Nilma Oliveira e hoje eu trago para você o capítulo 2, Duplo Quarteto. Esses parisiens eram, na verdade, um de Toulouse, o outro de Limoges, o terceiro de Cahors e o quarto de Montauban. Mas eles eram estudantes. E quem diz estudantes, diz parisien. Porque estudar a Paris é como nascer a Paris. Esses jovens eram insignificantes, figurinhas repetidas dessas que vemos todos os dias. Eles não eram nem bons, nem maus, nem inteligentes, nem medíocres, nem gênios, nem imbecis. Belos neste charmoso abril que chamamos 20 anos. Eram 4 Oscar qualquer. Nesse tempo, os Arthur ainda não existiam. E aqui ele faz referência ao romance Oceane, que fez muito sucesso e que tinha um sedutor na história que se chamava Oscar. Então, para designar esse tipo de homem sedutor, eles usavam a palavra Oscar. Mais tarde, para designar os homens com uma elegância inglesa pura, eles usaram a palavra Arthur. O primeiro Arthur foi o Wellington, aquele que ganhou em Waterloo. Mas eu já te contarei essa história. É um pouco como o Enzo no Brasil. A gente acha que está inventando alguma coisa, mas não, já existia ó, no século XIX. Então vamos lá. Esses Enzos eram, na verdade, Félix Tholomyès, de Toulouse, Listolier, de Cahors, Fameuil, de Limoges e Blachevelle, de Montauban. E, claro, naturalmente, eram jovens estudantes de famílias abastadas e cada um tinha sua amante. Blachevelle amava Favourite, chamada assim porque foi à Inglaterra. Listolier adorava Dália, que escolheu como nome de guerra o nome de uma flor. Fameuil idolatrava Zefina, diminutivo de Josefina. E Tholomyès tinha Fantine, a loira com cabelos cor-de-sol. Favourite, Dália, Zefina e Fantine eram 4 moças encantadoras, perfumadas e radiantes. Ainda um pouco da classe operária, elas eram CLT. Ainda não tinham tido a oportunidade de abandonar as agulhas. Elas estavam na idade dos pequenos amores, desses que perturbam os pensamentos, mas guardavam sempre a serenidade no trabalho e na alma, essa flor de honestidade que na mulher
sobrevive à primeira queda. Neste quarteto havia uma jovem que era chamada cadete e uma velha, que era chamada de velha porque tinha 23 anos. E, para não te deixar dúvidas, as três primeiras eram mais experientes, menos preocupadas e mais descoladas no movimento da vida do que Fantine, a loira que vivia a sua primeira ilusão. Ela vivia o primeiro amorzinho dela. Dália, Zefina e, sobre todas, Favorita, não podiam dizer o mesmo. No romance de suas vidas havia mais de um capítulo e ele só havia começado. No primeiro capítulo, o apaixonado chamava-se Adolphe. No segundo capítulo, ele era Afonso e Gustavo no terceiro. A pobreza e coqueteria são duas conselheiras fatais. E as belas garotas do povo têm as duas, falando cada uma em uma orelha, e as almas mal guardadas escutam. Daí a queda e as pedradas que recebem. Elas são sobrecarregadas com o esplendor daquilo que é imaculado e inacessível. Favorita, como esteve na Inglaterra, era admirada por Dália e Zefina. E ela conseguiu comprar cedo a sua própria casa. Seu pai era um velho professor de matemática, brutal, solteirão, que fugia dos remédios. Esse professor, um dia, quando era jovem, viu uma camareira ficar presa no guarda-cinzas pelo seu vestido. Aí ele foi ajudar a senhorita e daí nasceu Favorita. Ela às vezes encontrava com o seu pai na rua e ele é saudável. Uma manhã, uma mulher muito velha e esquisita entrou em sua casa e simplesmente disse: Mademoiselle, você não me conhece. Ela disse: não. Bom, eu sou a tua mãe. E aí ela saiu abrindo os armários, começou a pegar comida, comeu, bebeu sem nenhuma cerimônia. Depois ela fez entrou com um colchão velho e se instalou ali. Ela simplesmente vive ali, mas ignora a Favorita. Ela não trabalha, ela não faz nada, ela come por 4 pessoas e ainda fala mal dela para os vizinhos e o porteiro. Bom, já no caso da Dália, o que a aproximou de Listolier e também da ociosidade foi o fato dela ter belas unhas rosas. Como fazer trabalhar essas unhas magníficas? Impossível. Tem que encontrar aí alguém que pague para eu ser bonita, que pague para eu existir. E quem quer ser virtuosa, estamos de acordo, não pode ter penas da sua mão, porque vai precisar trabalhar. E quanto a Zefine, ela conquistou Fameux simplesmente pela sua forma doce de dizer oui, monsieur. Jovens,
eram camaradas. As moças eram amigas. E esses amores, assim, eles são sempre duplos nessas amizades. É o sábio e o filósofo. Podemos dizer que Favorita, Dália e Zefina eram filósofas. Fantine era sábia. Sábia? Como assim? E Tholomyès? Nesse caso, Salomão responderia que o amor faz parte da sabedoria. Te asseguro que o amor de Fantine era o primeiro. Um amor único, um amor fiel, e ela só deu liberdade a um homem. Fantine era uma dessas pessoas saídas do esgoto da vida, para assim dizer. Vinda das mais insondáveis camadas da pobreza social. Ela trazia escrito na testa, anônima e desconhecida. Ela nasceu em Montreuil-sur-Mer, mas ela nasceu de quem? De que pais? E quem poderia dizer isso? Nunca conhecemos nem o pai, nem a mãe. Sabemos que ela se chama Fantine, mas por que Fantine? Nunca soubemos de outro nome, ou um nome de família, ou mesmo se ela tem família. Nenhum registro de batismo e a igreja nem existe mais. Ela se chama assim porque um passante que a recolheu, andando, pequena ainda e descalça na rua, sozinha, no frio, ele a recolheu e a chamou Fantine. Ela recebeu esse nome como quem recebe água da chuva no fronte. Essa criatura veio ao mundo assim. Com 10 anos, Fantine começa a trabalhar. E ela começa a trabalhar nas fazendas das redondezas. Com 15 anos, ela vem a Paris buscar fortuna. Era uma linda loira, com dentes bonitos. Fantine, ela tinha ouro na cabeça e pérolas em sua boca. Ela trabalha para viver. E depois, também para viver, porque o coração tem fome, ela ama. Ela ama Tholomyès. Paquera para ele, paixão para ela. As ruas do Quartier Latino viram o começo desse sonho. Foram testemunhas. Fantine, nesses labirintos da colina do Panteão, onde aventuras começam e aventuras terminam, havia fugido muito tempo de Tholomyès, mas de forma a o encontrar sempre. Existe uma maneira de evitar que parece procurar. Breve, a emboscada aconteceu. Bom, Blachevelle, Listolier, Fameuil formam um grupo que Tholomyès é a cabeça. Tholomyès é um antigo estudante velho. Ele era rico, tinha 4.000 francos de renda. Tholomyès era um bom vivant de 30 anos, mal conservado, todo cheio de ruga e desdentado.
E ainda tinha uma calvície avançada, uma má digestão e um olho que não parava de lacrimejar. À medida que sua juventude se apagava, ele simplesmente acendia a sua alegria. Uhum. Ele substituía seus dentes por piadas, seus cabelos por palhaçada, sua saúde por ironia. Ele estava dilapidado, mas em flores. Sua juventude arrumou as malas e se foi para nunca mais voltar, antes da idade. E ele era dessas pessoas que duvidava de tudo. Tudo ele duvidava. E isso é uma grande força aos olhos dos fracos. E sendo irônico e careca, ele era o chefe. Iron é uma palavra inglesa que significa ferro. Será daí que vem a palavra ironia? Um dia ele fala com os outros três. Já faz quase um ano que Favorita, Zefina, Dália e Fantina nos pedem uma surpresa. Nós prometemos isso solenemente. Elas repetem e não esquecem. Parecem as velhas moças de Nápoles gritando a São Janeiro: face amarela, faça seu milagre. E, ao mesmo tempo, nossas famílias nos escrevem sem parar para que nos tornemos homens de bem. Estamos entre a cruz e a caldeirinha. É chegado o momento de termos uma conversa entre nós. Então, ele abaixa a voz e ele conta a sua ideia para os outros. Em um momento, todos começam a rir juntos. E todos estão de acordo que essa é uma excelente ideia. Bom, eu não consegui ouvir tudo o que eles falaram. Uma parte ficou obscura. E o resultado dessa conversa foi um deslumbrante passeio que aconteceu no domingo seguinte. Os 4 jovens convidam as 4 moças para uma surpresa. E esse é o final do nosso capítulo de hoje. Bom, não vamos ter cenas do próximo capítulo, porque só segunda-feira que eu vou te contar. Lá sextou e eu te desejo um excelente final de semana. Primeiro eu te desejo uma excelente noite de sexta-feira, porque é onde tudo começa. Que ela seja excelente para você. Faça algo de excelente essa noite. Não precisa ser algo grande, enorme, não. Só algo que te deixe com uma sensação boa. Escute os nossos capítulos novos e passe um bom final de semana. Faça coisas agradáveis. Adote um bichinho. É muito bom isso. Adote um bichinho. É muito bom. Excelente ideia. E volte
segunda-feira para o nosso rendezvous, porque eu não sei se você percebeu, mas nós começamos a história da mulher.